Olá a todos, aqui é o João, professor da disciplina Literatura Brasileira C. Hoje, dia 2 de agosto, quarta-feira, como havíamos combinado, teremos uma atividade assíncrona em razão da realização do jogo de futebol da Copa do Mundo. Então, desejo um bom dia, ou boa tarde, boa noite para vocês aí, a hora que vocês forem assistir, ter acesso a essa atividade, tá? Que ficará disponível no Moodle. Hoje a gente prosseguiria, seria a nossa semana dedicada ao teatro, a gente prosseguiria, portanto, ao comentário ao peça O Rei da Vela, que Oswald de Andrade publica em 1933 e publica posteriormente em 1937. É uma peça que, na verdade, é lida por alguns críticos como uma espécie de contraface do Manifesto Antropófago, isto é, ela é aquilo contra o qual o próprio manifesto se insurgeria. A minha ideia aqui vai ser um pouco trabalhar essa peça como uma espécie de prenúncio ou já de detecção daquilo que posteriormente a sociologia, por exemplo, chamaria de modernização conservadora, uma vez que existe algumas imagens condensadas no título dessa peça, né? Ela se chama O Rei da Vela, se refere basicamente a uma atividade industrial de um dos seus protagonistas, que é o Abelardo, perdão. Na peça é uma espécie de duplicação ao Abelardo I e o Abelardo II, que é um outro personagem, mas que deseja tomar o lugar dele, deste primeiro. E este primeiro é, por sua vez, um burguês aí com um forte vínculo com as aristocracias. E esse Abelardo II é alguém que se declara socialista, mas que queria, na verdade, simplesmente tomar o lugar dele, né? Esse nome da peça é bem curioso porque ele se revela de uma atividade industrial de pouco valor agregado, que é a produção de velas. Ele se torna o rei da vela. O protagonista, basicamente, então, ele tem essa indústria que produz velas e ele trabalha com agiotagem, empréstimo de dinheiro, usura, como se diz na peça. E a ideia é que a vela, então, portanto, ela condensa uma série de imagens muito significantes acerca disso que seria uma revolução burguesa no Brasil, na década de 30, a Revolução de 30. E nessa imagem da vela está condensada as suas principais características, que é, desde sempre, uma espécie de conciliação, ou seja, o modo como a modernização é feita é sempre tendo cuidado para não se opor aos interesses da aristocracia rural, que nesse momento está completamente quebrada. Tá? E isso tem uma série de correspondências biográficas acerca do próprio Oswald de Andrade. Ele, nessa época, a sua família também enfrenta dificuldades financeiras muito grandes, que são basicamente cafeicultores, e o próprio Oswald, ele descreve nesse livro, nessa peça, cenas que ele então estava vivendo, que era justamente de caminhar entre essas casas de usura, isto é, entre esses agiotas para pedir dinheiro emprestado, e nelas havia que ele se refere a essas mobílias futuristas, esse tipo de descrição que ele faz na peça tem uma correspondência biográfica muito forte. Voltando a essa imagem da vela, ela é ao mesmo tempo uma imagem fálica, mas ela também remete a uma forma de iluminação pré-energia elétrica, né? Então, ou seja, é como se fosse aí um matiz de um modo de produção pré-industrial, né? E, portanto, pré-capitalista, né? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que ela se condensa, ela matiza o que seria uma burguesia aliada uma espécie de ancião regime, isso é, as aristocracias rurais, que são, por sua vez, se valem da mão de obra escravizada. Mesmo com a abolição da escravidão, a forma de trabalho é ainda muito vinculada à presença na terra, vai lembrar muitas formas mais arcaicas de trabalho, em remissão a isso, relações de vassalagem, servidão de gleba e outras formas, quando não propriamente escravocratas, enfim. Mas aí na Revolução de 30 você tem essa passagem para a ideia de se tornar
hegemônica no Brasil ao trabalho assalariado. Então, na verdade, a vela condensa essa forma pré-industrial, pré-capitalista, porque basicamente diz aí no seu aspecto fálico também a imagem da aristocracia que é patriarcal, portanto patriarcal, escravocrata e rural, né? Basicamente produz matéria-prima, isso vai estar muito forte na peça, a gente vai ver, para exportação, e aí você tem esse momento da Revolução de 30, a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 29, que demanda, portanto, uma revolução burguesa, que é importante que se faça antes que o povo tome as frentes e faça uma revolução, sobretudo de caráter proletário, né, uma revolução socialista. E a peça tem ela é basicamente ela é um diagnóstico de como essa revolução ela tem um caráter bastante conservador, isto é, ela não produz exatamente uma contraposição às aristocracias rurais. Tá? Então a imagem do rei da vela, que é esse Abelardo, ele se declara um rei da vela em certo momento, ela condensa isso que posteriormente a sociologia vai chamar de modernização conservadora. Tá? Por exemplo, isso está de uma forma histórica e empírica, a gente vê isso perfeitamente na ausência de uma reforma agrária, por exemplo. Né? As revoluções burguesas elas precisaram de realizar uma reforma agrária, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Tá? No entanto, eu queria retomar um aspecto da nossa última aula, que foi sobre o Abdias do Nascimento, sobre a peça Sortilégio, e fazer uma última consideração que eu me esqueci de postulá-la no nosso último encontro, e apenas para, em alguma medida, concluir a leitura daquela peça, né? A impressão que eu tive é que a turma ficou bem tocada, né, pela narrativa, foi bem interessante, tá? Voltando rapidamente ao Abdias do Nascimento, antes da gente adentrar ao Oswald de Andrade e falar e continuar, né, já fiz uma pequena introdução do Rei da Vela, eu queria resgatar rapidamente a peça que nós havíamos comentado na última aula, e a gente falou bastante de dois princípios nessa peça que eles se codeterminam, por assim dizer, né? Que há um reendereçamento de um ao outro, há um suposto na verdade, ambos estão uma espécie de simetria se agenciando mutuamente, interferindo mutuamente um no outro, que são, basicamente, né? A história do Emanuel, as vicissitudes, as suas veleidades mais íntimas, isto é, o aspecto biográfico de sua jornada, que se dá, ao qual nós temos acesso por meio do advento de sua memória, do modo como ele narra sua própria experiência. E, por outro lado, um princípio estrutural, que é o princípio do ritual da macumba. E a macumba ela não é retratada e descrita na peça. Na verdade, ela é a mediação por excelência, na qual tudo se passa, toda a ação se desenvolve. Né? Então, ou seja, nós estamos num terreiro fazendo um ritual e aí chega o Emanuel em estado bastante exasperado, fugindo da polícia em virtude do feminicídio que teria praticado contra a sua esposa, a sua então esposa. Então, basicamente, a gente tem essas duas esferas se atravessando, né? Porque quando o Manuel chega nesse terreiro, ele começa a falar da sua história e as vozes das personagens que compõem essa história começam nós temos acesso a essas vozes por meio das filhas de santo e da própria memória do Emanuel. Então isso é algo cuja origem é um tanto indeterminada em certo momento, é uma origem múltipla, para dizer o mínimo, né? Então, ou seja, ela não emana simplesmente da confissão do Emanuel, a grosso modo. Né? Isso é bem interessante porque a gente tem, portanto, uma esfera superindividual, que remete, portanto, aos orixás, ou seja, é um espaço especial. A gente poderia usar o termo sagrado, obviamente, que é um termo, a ideia de sacro tem uma recorrência na tradição, por assim dizer, ocidental, mas não seria impertinente designá-lo assim, um espaço
distinto da vida, por assim dizer, ah, corrente, né? E aí você tem um espaço ah, dessa vida comum que são as vicissitudes do Emmanuel, tá? Então, na verdade, eu acho que isso é bem interessante porque no teatro moderno do século XX a gente vai ter duas, para dizer o mínimo, né, duas grandes escolas, que uma do Stanislavski, que em grande medida ela dá continuidade a uma espécie de catarse aristotélica, ela tem uma relação com essa tradição, ela tem relação mais com essa ideia de uma transparência, de uma incorporação das veleidades mais íntimas do eu. E, por outro lado, você tem uma tradição que eu colocaria o Abdias do Nascimento, embora ele não tivesse necessariamente teve contato com ela, nem o Oswald de Andrade, que é do Bertolt Brecht, que é enfim, um dramaturgo muito importante, que já vai ao contrário, a trabalhar basicamente com a ideia de opacidade, né? Ou seja, de um anti-ilusionismo, segundo o qual, em acordo com o qual a peça e a ação se manifesta enquanto tal, né? Ou seja, ela se revela enquanto tal, ela se mostra enquanto tal, ela não faz uma ilusão de transparência em relação seja ao sentimento ou ao mundo empírico, né? Ou seja, isto que é uma representação. Isso ele deixa claro o método brechtiano de dramaturgia, por assim dizer, né? E eu acho que no Abdias do Nascimento é muito interessante, né? É, essa mistura entre a esfera religiosa e a esfera profana, né? Eu acho que ela tem um duplo papel, né? Lembrando, assim, o George Agamben, o filósofo, ele faz uma etimologia da palavra religio, ele mostra como é que, na verdade, a religio, ela não vem do termo religare, mas do termo religere, isto é, de separar, né? Ela separa o sacro, a esfera, isto é, aquilo que é do campo das divindades, daquilo que seria do campo da vida dos mortais, né? E isso, bom, não que eu concorde, que eu vou falar em seguida sobre isso, né? A ideia do candomblé como uma religião, que ordem que nós poderíamos colocá-la. Mas, a grosso modo, você tem uma esfera religiosa e uma esfera da vida profana. E aí a esfera da vida profana, por sua vez, aquilo que constitui a matéria por excelência do romance, né? Segundo George Lukács, por exemplo, o romance ele é basicamente uma epopeia do mundo abandonado por Deus, do mundo sem Deus, tá? É engraçado isso porque ele diz desse espaço basicamente humano, mortal, profano, cotidiano, prosaico, que seria do romance, mas na verdade tem algo aí que não deixa de ser do campo da secularização, uma vez que eu vou deixar para vocês um artigo do Emmanuel Couto sobre a questão do romance, ele vai falar do vínculo do romance com a biografia e, por sua vez, da biografia com os evangelhos, né? E existe uma passagem nos evangelhos que é clássica, que quando Jesus está na cruz, ele diz, por que me abandonastes? Né? Pergunta a Deus, o seu pai, por que o abandonou, né? Então, na verdade, ou seja, esse mundo sem Deus é algo que está inscrito na tradição, a tradição da biografia. Mas o argumento basicamente que eu estava desenvolvendo é que esse mundo dessa esfera do eu, dessa esfera que remete muito ao romance, que é a ideia, que é a história do Emmanuel, o tempo todo ela sai, ela é transcendida, ela é sugada por esse espaço dos orixás, dessa negociação com os orixás, com as filhas de santo que passam, né, o modo como elas são atravessadas por esses orixás, é aquele espaço ali do ritual da macumba, de contato aí com os orixás, com essas entidades, enfim. E ao mesmo tempo que essas entidades reendereçam aí a vida do Manuel determinada. Você tem, na verdade, um verdadeiro embate o tempo todo, né? Que culmina lá no fim com a tomada de consciência do Emmanuel acerca de sua classe, sua raça, mas também, ao mesmo tempo, com uma inserção dele no espaço de continuidade. Tá? O que eu queria dizer, basicamente, é que esse tipo de interseção entre homem e orixá, entre homem e aquilo que seria uma esfera supra-individual e supra-humana, né? Aquilo que transcende o que é próprio do humano, na verdade é algo que não é simplesmente na peça, certamente se dá pelo advento do ritual, dessa sobreposição, dessa codeterminação entre ritual e vida, ritual
e ação e veleidades íntimas do eu, Emmanuel, sua memória, biografia, né? Isto é, macumba e biografia, né? Candomblé e romance, por assim dizer. Mas isso é algo que está inscrito na própria lógica do candomblé. Eu vou ler um trecho muito interessante do ensaio do Marcy Goldman, tá? Que eu deixei no Moodle para vocês, que se chama Formas do Saber e Modos do Ser, Observações sobre a Multiplicidade e Ontologia no Candomblé. Tá? Ele começa, na verdade, trazendo o conceito de devir dos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari, que está num texto muito interessante que eu posso disponibilizar também, Devir Intenso, Devir Animal, Devir Imperceptível, que compõe um livro chamado Os Mil Platôs. E depois ele passa justamente para se pensar o espaço do terreiro do candomblé como esse espaço de um devir. Tá? Eu vou ler aqui e aí depois a gente volta para a peça do Ozod. Tá na página... Quem quiser pegar o texto, está disponível no Moodle nas páginas 10 e 11. Em outros termos, trata-se do movimento por meio do qual um sujeito sai de sua própria condição humana, por exemplo, por meio de uma relação de afetos que consegue estabelecer uma condição outra, animal ou divina, por exemplo. Afetos que não têm absolutamente o sentido de emoções ou sentimentos, mas simplesmente daquilo que afeta, que atinge, modifica. Um devir cavalo, por exemplo, não significa que eu me torne um cavalo ou que eu me identifique psicologicamente como um animal. Significa que o que acontece ao cavalo pode acontecer a mim, e que essas afecções compõem, decompõem ou modificam o indivíduo, aumentando ou diminuindo sua potência. É nesse sentido que existe uma realidade do devir animal, sem que na realidade nos tornemos um animal. O devir é o que nos arranca não apenas de nós mesmos, mas de toda identidade substancial possível. Da mesma forma, é preciso observar que o termo multiplicidade deve também ser aqui entendido na acepção estabelecida por Deleuze e Guattari, ou seja, não no sentido do adjetivo múltiplo, que necessariamente se opõe a um, mas como um substantivo ligado a um pluralismo que se opõe a todas as formas de dualismo e suas variações. Em termos mais etnográficos, trata-se, como adiantei acima, de tentar uma descrição etnográfica do candomblé que, em lugar de começar pelas supostas unidades que comporiam um conjunto, assume, desde a partida, o caráter de multiplicidade dos orixás, dos rituais, dos filhos de santo e assim por diante. Pode-se, pois, perfeitamente interpretar o candomblé em uma chave serialista, insistindo nessa espécie de contínuo, né? E que é exatamente o que o Abdias do Nascimento fala, um contínuo, ligando misteriosamente tudo o que existe. Neste caso, sacrifício e possessão, operadores do estabelecimento de continuidades, seriam certamente privilegiados. Mas pode-se também interpretar o candomblé de forma estrutural, enfatizando o jogo de homologias que se estabelece entre as diferentes séries, humana, divina, natural, etc. Creio, contudo, que essas duas chaves, bem como os fenômenos que privilegiam, não esgotam o sistema. Se reinterpretamos o candomblé na chave do devir, a possessão, por exemplo, não significará tornar-se um orixá. Na verdade, sustenta-se claramente que ninguém poderia suportar a infinita potência que se abateria, aniquilando completamente o corpo do possuído. E aí é justamente o Emmanuel ali no final com Exu, né? Pela mesma razão, disse que não é jamais o orixá geral que possui seu filho. Por outro lado, é evidente que a possessão não consiste em simples imitação. Trata-se antes de uma espécie de devir. Devir em Ansan, que mistura o devir vento e um devir guerreira. Devir omolu, que combina um devir terra com um devir doente ou devir curandeiro. Da mesma forma, o candomblé pode ser visto como mais que um sistema puramente intelectual e cognitivo, ou mesmo místico, emocional e ritual no sentido formal do termo. Mais que um sistema de crenças ou mesmo uma religião, o candomblé era sobretudo um conjunto de práticas e um modo de vida. É preciso levar realmente a sério o que todo pesquisador do candomblé sem dúvida escuta, a saber, que as informações a ele fornecidas e as festas a que todos têm acesso não passam do aspecto visível de coisas mais profundas. Que o mais importante não são os grandes ritos ou belos mitos, mas um certo tipo de saber que sem dúvida a eles está ligado, mas que os ultrapassa em várias direções, saber de caráter secreto,
a que só têm acesso os iniciados, ou para ser mais preciso, aqueles dentre os iniciados capazes de aprendê-lo. Saber que se manifesta, sobretudo, em ações que os fiéis denominam fuxicos, ou, quando querem nos explicar do que se trata, manipulações. São ações voltadas para a produção de efeitos, para a busca de uma pura eficácia, fazendo suspeitar que a cosmologia, a mitologia e os sistemas de classificação estão, na verdade, a serviço desses processos operatórios. Nesse sentido, e vou finalizando, o crucial no candomblé talvez não seja os grandes esquemas classificatórios, os grandes sacrifícios ou o aspecto visível e espetacular das belas festas públicas com suas possessões, mas o que é feito em segredo longe dos olhares dos leigos, as manipulações, os fuxicos, esse savoir-faire que é a marca distintiva do candomblé, o lugar de uma variabilidade, de uma criatividade que só pode embelezar o culto, afastando-o dos códigos monótonos das grandes religiões. Pois se a qualificação de mágico pudesse ser esvaziada de conteúdo etnocêntrico daqueles que, no século XIX e mesmo hoje, negavam ao candomblé sua condição religiosa, talvez ela pudesse ser a melhor designação para esse aspecto do sistema, mágico quase no sentido da antropologia social clássica, de uma composição, mais que uma imposição, da vontade humana com as forças naturais e sobrenaturais. Isto é, então, uma sobredeterminação, né? Ou seja, uma espécie de devir. Na verdade, ele não se torna o orixá não se torna ele, mas abre-se um lugar, um entrelugar aí, uma espécie de contínuo, em que essas subjetividades não são mais predeterminadas, né? E aí, no final do conto, basicamente, ao longo de a peça, você tem dois grandes sistemas operando, um da biografia, outro do ritual. Eles vão se sobredeterminando, eles vão dialogando, tendo embates entre si, até que culminam no fim, não como uma espécie de purgação, eu não leria assim, mas como há uma tomada de consciência. Na verdade, o Emmanuel não é mais aquilo que ele era e a gente não sabe ainda o vir a ser dele, não, aquilo que ele se transforma, né? Então, porque é deixado em aberto, né? Isto é, a ideia ali de há também uma indeterminação, a gente não sabe exatamente se ele morre, se ele é pego pela polícia, ele toma uma consciência, evidentemente ele rompe de forma política com aquele mundo que o objetificava, isto é, com racismo, mas aí ele vai para um lugar outro, que é justamente esse espaço aí do devir que o Márcio Goldman tenta qualificar por meio de Deleuze e Guattari. Posto isso, gente, deixo esse texto para vocês então, sobre o candomblé. Eu acho muito interessante. O Márcio Goldman também abre um diálogo muito forte com Roger Bastide, tem um estudo sobre o que ele chama de uma perspectiva afro-indígena e muitos outros. Tem um trabalho etnográfico em relação ao candomblé remarcável. Tá? Então, acho que assim a gente finaliza o Abdias do Nascimento. E a gente passa, então, para o Rei da Vela. Tá? Voltando à questão, ou seja, a gente não pode deixar de ter em vista que nós estamos aí na segunda metade da década de 40. Tá? E aí o teatro moderno brasileiro, a grosso modo, o que se tem estabelecido na crítica, ele se inaugura com o Vestido de Noiva de 1943 do Nelson Rodrigues. Por quê? Basicamente, por exemplo, a gente pega um grande dramaturgo como João Procópio Ferreira, ele declara em 1967 que na década de 30 ele não pôde, queria ter montado a peça do Oswald de Andrade, mas a censura naquela altura impedia, por exemplo, que se pronunciasse a palavra amante numa peça de teatro. Né? Estava na década de 30, né, o primeiro momento do governo Vargas, flerte com o fascismo, etc. Né? Então, justamente aí que o Oswald escreve 3 peças muito interessantes, A Morta, O Homem e o Cavalo, e, portanto, O Rei da Vela, que é a peça, deixando outras incompletas, depois eu falo basicamente disso. Eu vou começar com um trecho do Rei da Vela, que eu acho muito interessante. Tá? Eu vou ler a abertura do primeiro ato e um diálogo que está logo em seguida aí, eu vou identificar para vocês no arquivo que vocês têm disponível. Deixa eu só achar aqui o arquivo que está para vocês no Moodle, porque a minha edição é diferente, mas eu
consigo situá-lo aqui. Só um minuto, por favor. Só um minutinho, gente. Desculpa, porque, como sempre, tem uma questão ou outra com a tecnologia. Eu tinha separado a peça aqui, mas ela não... Ela saiu. Então a gente pega o primeiro ato do Rei da Vela. Ele vai estar para vocês... logo na página 63, tá? Em São Paulo, o escritório de usura de Abelardo, perdão. Um retrato da Gioconda, caixas amontoadas, um divã futurista. É esse divã que o Oswald, na sua biografia, vai dizer que ele via nesses escritórios de usura que ele frequentava para buscar dinheiro, para poder sanar as dívidas que sua família havia adquirido com a quebra da Bolsa de Nova York. Um divã futurista, uma secretária de Luís XV, uma secretária Luís XV, um castiçal de latão, um telefone, sinal de alarma, um monstruário de vela de todos os tamanhos e todas as cores, porta enorme de ferro à direita correndo sobre as rodas horizontalmente e deixando ver no interior as grades de uma jaula. O pontuário, peça de gavetas com os seguintes rótulos: malandros, impontuais, prontos, potestados. Noutra divisão, penhoras, liquidações, suicídios, tangas. Pela ampla janela entra um barulho da manhã na cidade e saio das máquinas de escrever da antessala. A grande questão, ironia que ele está colocando aqui é justamente a abordagem de uma burguesia improdutiva, tá? Porque vocês veem aí que eles estão catalogando os malandros, ou seja, aqueles que não... É justamente o modo como essa burguesia ela vive basicamente explorando, de uma exploração muito... ou seja, muito torpe, né? Ou seja, basicamente por meio do crédito, de juros extorsivos e sem produção, né? Isso é um termo que é muito característico da crítica marxista, né? Que se fala muito no terceiro, assim chamado mundo subdesenvolvido, terceiro mundo, seja lá qual termo que for designar, como burguesia compradora, né? Que é uma burguesia, na verdade, submissa às burguesias dos países do norte, e que aqui elas nem, na verdade, elas não produzem, né? Porque o país não produz, ele basicamente o que ele produz é matéria-prima, e como não se quer romper com essa aristocracia, a gente mantém a desindustrialização, não se industrializa, não produz aquilo que consumimos, porque produz a matéria-prima, manda de volta e compra de volta a totalidade dos objetos que precisamos, né? Isso continua muito característico do Brasil, continua até hoje, aí por exemplo, no varejo, né? Essas lojas de varejo, que é isso, o pessoal compra um produto de outro lugar e revende aqui, é basicamente isso, né? Não se produz, tá? E aí, vamos passar posteriormente para o fragmento, seguindo a leitura da... após esse primeiro ato, né, a gente tem um capítulo, uma espécie de subcapítulo chamado Abelardo 1, Abelardo 2 e o cliente, e posteriormente um subcapítulo chamado Menos o cliente, no qual se desenvolve um diálogo entre Abelardo 1 e Abelardo 2, que eu gostaria de ler um pouco dele, e a partir dele fazer diversas considerações aí sobre essa peça, tá? Ele vai estar então aí no arquivo que vocês têm disponível na página 68. A partir da página 68, tá? Abelardo 1. Não faça entrar mais ninguém hoje, Abelardo. Abelardo 2. A jaula está cheia, seu Abelardo. Mas nesta cena basta para nos identificar perante o público. Não precisa mais falar com nenhum dos meus clientes. São todos iguais. Sobretudo, não me traga mais... Não me traga pais que não podem comprar sapatos para os filhos. Este está se queixando de barriga cheia. Não tem prole numerosa, só uma filha, família pequena. Não confunda, seu Abelardo.
Família é uma coisa distinta. Prole é de proletário. A família requer propriedade e vice-versa. Quem não tem propriedades deve ter prole. Para trabalhar, os filhos são a fortuna do pobre. E aí vem o vocabulário da crítica marxista, né, ao capitalismo, isto é, dessa ideia de que o proletário só tem a prole, ele não tem propriedade, e é isso que produz a mão de obra assalariada, né? Mas hoje ninguém mais vai nisso. É a desordem social, o desemprego, a Rússia. Esse homem possuía uma casinha, tinha o direito de ter uma família, perdeu a casa, cavasse prole. Seu Abelardo, a família e a propriedade são duas garotas que frequentam a mesma garçonnière, a mesma farra, quando o pão sobra. Mas quando o pão falta, uma sai pela porta e outra voa pela janela. A família é o ideal do homem, a propriedade também. E Dona Heloísa é um anjo. Você sabe que não há outro gênero no mercado. Eu não ia me casar com a irmã mais moça, que chamam por aí de garota da crise e de João dos divãs. Nem com o irmão menor que todo mundo conhece por Totó fruto de conde, um degenerado. Coisas que se compreendem e revelam numa velha família. Heloísa, apesar dos vícios que lhe apontam, você sabe. Toda gente, Heloísa de Lesbos. Fizeram piada quando comprei uma ilha no Rio para nos casarmos. Disseram que era na Grécia. Apesar disso, ela ainda é a flor mais decente dessa velha árvore bandeirante. Uma das famílias fundamentais do império. O velho está de tanga, entregou tudo aos credores. Que importa? Para nós, homens adiantados que só conhecemos uma coisa fria, o valor do dinheiro compra esses restos de brasão ainda é negócio. Faz vista num país medieval como o nosso. O senhor sabe que São Paulo só tem 10 famílias? E o resto da população? O resto é prole. O que estou fazendo, o que o senhor quer fazer, é deixar de ser prole para ser família, comprar os velhos brasões. Isto até parecer teatro do século XIX, mas no Brasil ainda é novo. Se é. A burguesia só produziu um teatro de classe, a apresentação da classe. Hoje evoluímos. Chegamos à espinafração. Bom, esse trecho ele condensa as principais linhas dessa peça, tá? A primeira coisa que eu queria salientar para você, com vocês, é logo ali no início na terceira fala do Abelardo I, né, isto é, quando começa esse subcapítulo, por assim dizer, ele diz, né, mas esta cena basta para nos identificar perante o público. Então, o teatro do Oswald tem uma autorreferencialidade, que é um caráter bastante moderno, isto é, ele é basicamente anti-ilusionista. O Oswald, segundo sua fortuna crítica, não necessariamente teve contato com Bertolt Brecht a essa altura, mas aqui já tem um procedimento que vai acenar bastante para aquilo que o Bertolt Brecht fará depois, tá? Ou depois, ou concomitantemente, ou mesmo anteriormente, né? Isto é, há mais afinidade de Oswald de Andrade com o teatro do Bertolt Brecht do que daquele de Stanislavski, a grosso modo, tá? E aí tem outros pontos interessantes aqui, que é basicamente o Abelardo I deseja ser aristocrata e participar. Ele, em alguma medida, não deixa de ser, ele tem relações com essa burguesia, com essa aristocracia cafeicultora. E o 2, na verdade, ele visa ser um burguês, né? Isso é interessante, passar da prole à família, né? A família, comunidade, com propriedade, etc. Né? E é basicamente isso, né? Ou seja, então você tem nessa peça esses dois aí, eles têm esses negócios, é uma burguesia, se não compradora, mas com, por assim dizer, que produz muito pouco, cuja produção aí é basicamente de supérfluos, ou lida com essa espécie de ganhos financeiros, de atividades que beiram o ilícito, né? A própria a agiotagem e a produção de velas que em remissão, portanto, essa dupla remissão, né? Essa aristocracia patriarcal, que nem eu disse no início da fala, e ao mesmo tempo, ou seja, esse ímpeto em se associar ao ancião regime, à aristocracia, e ao mesmo tempo esse Abelardo II que se declara um socialista como aquele que quer, na verdade, tomar o lugar da própria burguesia. Tá? Uma coisa interessante dessa peça também é que nós estamos, ao contrário do que se passava antes no modernismo, ou seja, se acusa muito o modernismo de fazer uma espécie de tábula rasa do passado. E aqui, na verdade, você faz justamente por meio do casal que depois vai se colocar, que é o Abelardo com a Heloísa,
que ele vai casar com ela, e o casamento é postulado no livro como um negócio, né? Faz parte de um negócio, esse matrimônio. Mas isso aí é obviamente uma óbvia referência ao romance do século XII, né? Então, essa ideia de tábula rasa do passado já não configura aqui, né? Aqui, ou seja, o Ozod está claramente dialogando com a tradição, né? Outros comentários mais ainda introdutórios, por assim dizer. Nessa peça a gente tem esses tipos, né? Ou seja, o Oswald de Andrade sempre produz esses tipos que trabalha a grosso modo com as classes sociais, né? Então, ou seja, tem um coronel Bellarmino, por exemplo, que fala justamente dessa aristocracia. E é interessante como ele qualifica também essa família. Ele está descrevendo justamente essa família aí, aristocrata, como algo pervertido, como algo que diz de uma elite decadente, né? Quando ele e aí, bom, ele incorre a sexismos, né? Ou seja, designa a filha como Heloísa de Lesbos, a Joana ele fala como chama ela de João dos Divãs, e o irmão é o Totó Fruto do Conde, enfim, e sempre essa imagem bastante meio barroca, meio de produção de estereótipos, produção de como eu posso dizer, de caricaturas, né, a grosso modo, né. O Abelardo, por sua vez, ele na verdade, ele é a burguesia que tenta, que desde sempre nasce conciliada com o ancião regime. Ele basicamente incorpora esse capitalismo selvagem, tá? E ele diz a certa altura da peça, nós precisamos de lacaio, então é um capitalismo que não já com caráter bastante conservador e agressivo desse ponto de vista, ou seja, sem tantos valores democráticos como ele se declara, tá? Tem um texto muito interessante, na verdade, que eu deixei no Moodle sobre essa peça, que é da Beatriz Azevedo, que é um dos textos mais interessantes sobre ela. E ela lembra, isso é muito, muito interessante, como é que desse vínculo do Oswald com o teatro, tá? Foi uma incursão rápida aqui. Na Poesia para o Brasil você tem um certo momento que ele fala uma remissão ao teatro popular, diz o ágil teatro, filho do saltimbanco, ágil e lógico. Já no Manifesto do Antropófago de 28, ele vai falar aquele chavão oswaldiano bastante conhecido, to be or not to be, obviamente uma referência aí ao Hamlet, o Shakespeare, ou seja, misturando ele com a questão ameríndia, tupinambá, né? E aí eu lembro que na verdade também a Beatriz ela salienta isso, né? O Oswald deixa duas peças inacabadas, que é o Santeiro do Mangue, Mistérios Gozosos, e outra peça chamada A Recusa, tá? E aí, voltando à peça o Rei da Vela, ela é basicamente uma peça bastante distópica, que ela apresenta o ceticismo em relação à modernização que se coloca. Há um texto muito interessante sobre o Oswald de Andrade, chamado A Única Lei do Mundo, do Alexandre Nodari, que, bom, eu reli ele recentemente, e é muito interessante como o Alexandre Nodari coloca que, porque a grosso modo o Oswald tem em 1928 a questão da revista de antropofagia, e ele alguns críticos, como Augusto de Campos, por exemplo, lê da seguinte maneira, né? O Oswald ele adere à antropofagia, ele propõe a antropofagia, ele meio que abandonaria, ele faria deixaria ela um pouco de lado durante algum tempo, e depois ele se torna comunista, se filia ao PCB, e posteriormente ele retoma as teses antropófagas, que essa retomada se materializa especialmente aí na década de 50, com a publicação, por exemplo, de um ensaio como A Crise da Filosofia Messiânica.
E nesse texto, o Alexandre Nodari, na verdade, o que ele vai argumentar é que essa incursão no comunismo não é se oporia à tese antropofágica ou antropófaga, mas seria sua radicalização, tá? É, o que é o que não deixa de ser bem interessante. Então, na verdade, é como se a crítica lesse, a grosso modo, essa crítica da burguesia, da modernização, do modo como ela se articula no Brasil, que é desde sempre com a burguesia, uma burguesia bastante improdutiva, quando não compradora, para usar o termo do Mao Tse Tung, né? Quando não compradora, ah, desde sempre aliada com as aristocracias rurais escravocratas, né? Então, ou seja, na verdade, não e a Beatriz Azevedo vai dizer isso, não seria necessariamente porque o Oso de Andrade ele deixa a antropofagia de lado, mas seria justamente aqui ele traçando aquilo que seria por excelência o avesso da antropofagia, isto é, aquilo contra o qual ela, em alguma medida ou em grande medida, deveria se insurgir, né? Então, ou seja, esse tom crítico e bastante vinculado à dicção marxista não seria necessariamente porque ele abandonou a antropofagia, mas seria justamente sua radicalização. E para que ela se radicalize é necessário que ela enfrente algumas alianças, né? Algumas conjecturas, entre as quais, sobretudo essa seria a principal, isto é, o modo como o capitalismo e suas máquinas eles se aliam desde sempre a valores conservadores para poder então explorar as classes trabalhadoras, tá? Por quê? Porque para Oswald a hipótese antropófaga, como vai ser retomado, vai ser delineada de forma mais cuidadosa na década de 50, com a crise da filosofia messiânica, eu acho que eu coloquei isso numa aula já. A tese é, grosso modo, que você tem o ócio, a sociedade matriarcal, né? Ou seja, sem a sociedade da posse, isto é, que a terra ela de comum usufruto, por assim dizer. E aí você tem a sociedade, o capitalismo patriarcal, que opõe que cria a propriedade privada, tá, da terra e nega o ócio, né, a sociedade do negócio, né, do negócio, né, da sociedade capitalista, né, então da produção para fins de acúmulo e esse acúmulo não tem limite. Só que o Oswald ele trata, basicamente, ele põe essa contradição, portanto, matriarcado de Pindorama, ócio, patriarcado, negócio, e a síntese, a cifra estaria no bárbaro tecnizado, isto é, o modo como a gente se apropriaria da tecnologia para justamente ela produzir ócio, porque é para isso que serve, isto é, a gente escreve no computador e não na máquina de escrever, porque a gente vai demorar menos, né, para poder assim fazer, assim como a gente escreve com uma caneta e não com uma pena, porque a gente vai economizar tempo, e se a gente economiza tempo, a gente teria hipoteticamente mais tempo para viver a vida, para ter lazer, para viver com os nossos filhos, para ter lazer, enfim, para viver, né? E o que acontece no capitalismo é exatamente o contrário, né? Quanto mais você produz ócio, mais você o nega, isto é, quanto mais você produz tecnologia que emanciparia a atividade humana, mais você explora a atividade humana. Isso a tecnologia na lógica do capitalismo, ela é inserida basicamente para reduzir o valor da mão de obra, tá? E é basicamente isso que vai acontecer. Não adianta a gente ficar se debatendo aqui a inteligência artificial, blá blá blá, qual que é a natureza intrínseca da inteligência artificial, por exemplo, quando na verdade isso pouco diz, né? Ou seja, quer dizer, não que não diga pouco, diz muito, né? Ela tem um funcionamento que é próprio, que não deixa de assustar, mas a grande questão é que ela vai ser inserida numa rede, numa estrutura, e essa estrutura funciona dessa forma, né? Então a grande questão basicamente é que a gente pode ter certeza que entre as muitas coisas que ela pode fazer, uma delas será certamente reduzir o valor da mão de obra, isto é, produzir um exército industrial de reserva, fazer atividades que várias pessoas fariam e com isso continuar criando aí, tornando inútil o homem, tornando o homem refém de si mesmo e das máquinas, tá? Então, na verdade, para o Oswald, a síntese
seria o bárbaro tecnizado, que é justamente o homem tomando posse das máquinas, tomando posse do seu próprio trabalho, se desalienizando, para usar os termos do Marx, né? O Marx diz basicamente que o trabalhador ele sofre do estranhamento, não é um estranhamento freudiano, um Heimlich freudiano, é outro estranhamento, o estranhamento que se vincula muito ao próprio conceito de alienação em Marx, né? Isto é, aquilo que você produz não te pertence, né? Você produz, trabalha 12 horas, 8 horas por dia e aquilo fica com outra pessoa. E aí, como a gente se torna, acaba com a propriedade privada dos meios de produção, você faz com que você tenha acesso àquilo que você produz, né? Então a máquina ela te serve, você não é mais um objeto da relação homem-máquina, mas um sujeito, né? Homem-máquina-homem, da relação homem-máquina-homem, né? Ou seja, proprietário de meio de produção, máquina, trabalhador, né? Então você passa porque os meios de produção acabam com a propriedade privada deles e aí se gera esse bárbaro tecnizado, tá? Então, na verdade, o que impediria isso? Impediria, grosso modo, o caráter conservador que a burguesia adquire para então explorar a classe trabalhadora, tá? Voltando um pouco aqui gente, é muito interessante também. Voltando, eu estava dizendo do coronel Bellarmino, que ele representa essa aristocracia rural, né? E aí você tem esse contraponto ideológico a isso, que seria o Abelardo II, o socialista. Você tem o Perdigoto, que é um personagem que seria um fascista. E acima de todos eles está o personagem que é referido como um americano, né? E é essa dimensão do Oswald, na verdade, porque tem uma terceira dimensão da nossa burguesia aí que mantém ela nessa posição subserviente, que é a ideia do imperialismo, né? Então, por isso que também a gente não produz nada, porque isso não é interessante de uma perspectiva global, isto é, da divisão do trabalho em sua dimensão global, é importante que a gente seja produtor de matéria-prima. Então, a industrialização aqui ele é bastante precária. Tanto é que o cara produz vela e é agiota, né? E aí, um grande momento dessa peça é o casamento da filha do coronel Bellarmino, que é a Luísa, que eu falei, com o Abelardo. Então, é justamente essa que é uma aliança negociada, porque é justamente essa união entre burguesia e aristocracia, tá? E aí, você tem essa cooperação mútua. O Abelardo ele ganha um sobrenome. Acho que a grande questão é essa, porque a gente discutiu bastante isso, a questão da aristocracia, né? Sempre a família, o princípio da família, enquanto a burguesia, a grosso modo, seria esse princípio da impessoalidade das instituições, da burocracia, né? Pelo menos o Sérgio Buarque de Holanda ia ver assim. Isso por quê? Porque é do interesse dessa aristocracia, porque o café quebrou, né? A economia cafeicultora está quebrada, então ele precisa ir também recorrer a essa incipiente burguesia para tentar manter aí uma posição de privilégio, tá? E aí o Perdigoto ele já está negociando com o Abelardo também recursos para a criação dessa milícia fascista, que vai servir aos dois, né? Justamente ao coronel Bellarmino e ao Abelardo, né? Então, e aí eles começam justamente a negociar com o americano armas em troca do café e já um preço irrisório, né, do café, né? E aí naquela cena que eu tava lendo também, na continuidade dela, tem essa dimensão dessa financiarização que hoje também é muito forte, né? Que basicamente o Abelardo fica negociando os juros dos empréstimos, né? Eles têm aquela lista que eu li para vocês, né? O malandro, tal, o que não paga, o que vai se matar, etc. Né? E eles ficam basicamente tentando aí manter esse juro alto. Então, a grosso modo, a leitura que eu aí já sou eu que digo, né? Ou seja, o que o Ozzy está prenunciando aqui é aquilo que posteriormente a sociologia vai designar como modernização conservadora, né? Nesse sentido, essa peça é muitíssimo interessante, né? Então a gente pode ler ela, a Beatriz Azevedo propõe isso, da gente ler ela na negatividade da antropofagia, né? Ela é aquilo que a antropofagia não é ou aquilo contra o qual ela deve insurgir, tá? Ah...
Outro aspecto que a gente poderia. Deixa eu ver se a gente lê mais um trechinho aqui da peça. Tem um desfecho que é muito curioso, né? Que na verdade que é basicamente que ela termina é, com com a morte do Abelardo I e a Heloísa acaba casando com o Abelardo II, né? Então ele se torna aquilo que ele desejava ser, mas que seria o seu oposto, né? Que é justamente porque ele assume o posto do Abelardo I, que seria o seu patrão, na verdade, né? E aí tem esse caráter bastante circular da peça e irônico, né? Desse ponto de vista, o que geralmente a crítica coloca, postula, é que o Oswald faz uma crítica a um suposto, ou seja, é como se fosse uma crítica interna ao próprio comunismo, né? Isto é, daqueles que não seriam quase burgueses disfarçados, né? É, e aí, deixa eu pegar aqui umas passagens para a gente já ir finalizando a explanação. Ah, vou ler então, pega para mim, vamos pegar aqui, por favor, gente. Nas últimas cenas do diálogo do Abelardo com a Heloísa, deixa eu pegar, deixa eu fazer essa transposição aqui. Tá na página 113, tá? Abelardo 1. Tão esperto, olhe, menina. Eu fui um porcalhão. Sabe você a quem a burguesia deveria erguer estátuas? Aos caixas dos bancos. Esses sim é que são colossais. Firmes como a rocha. Homens que resistem à tentação da nota. Sabendo para onde ela vai, para que ela serve, de onde vem, as infames do terceiro. Os que recusam o chamado da nota antigamente, quando a burguesia ainda era inocente. A burguesia já foi inocente, foi até revolucionária. Nos bons tempos do romantismo, antes do cinema devassar o mundo, acreditava-se no chamado do Oriente. Esse apelo insondável dos países misteriosos e tardos, onde, no fundo, o cinema depois divulgou, só havia exploração imperialista e palmeiras, mais nada. Na época moderna, para nós, classe dirigente, minha amiga, só há um chamado, o chamado da nota. Eu não soube resistir ao chamado da nota. Sendo o rei da vela, banquei o rei do fósforo. Também me apossei do que pude. Joguei numa terrível aventura todas as minhas possibilidades. Pus as mãos no que não era meu, blefei quando pude. Mas fui, vergonhosamente batido por um coringa. Pois bem, o rei da vela não será digno do rei do fósforo. Agita o revólver. Seguindo aqui, então é bastante didático, né? Posteriormente, você tem essa cena do Abelardo II abandonando o socialismo. Então, o que tem esse didatismo da medida que, ou seja, a burguesia ela se torna conservadora e o socialista era um liberal disfarçado e toma o lugar justamente do Abelardo I e se casa com a Heloísa e, por sua vez, vai lá se vincular ao ancião regime
do coronel Bellarmino, a aristocracia, né? Essa espécie de ancião regime tropical aí, né? Então, essa peça ela tem esse interesse muito grande, tem esse procedimento de ridicularização, de produção de estereótipos deliberado, e ao mesmo tempo que ela tem uma autoconsciência, né? Isto é, ela tem um anti-ilusionismo que a atravessa de cabo a rabo, né? Assim como uma narrativa bastante circular, muito pouco cronológica, tá? Então, ou seja, aquilo que o Abdias do Nascimento angaria via mito por assim dizer, né, de matriz africana, o Oswald aqui, não que na peça do Abdias do Nascimento também tem uma certa autorreferencialidade, mas eu acho que a própria ideia do terreiro, como ele se coloca ali, torna a história do Emanuel autorreferencial, isto é, ela reflete sobre a própria história, né? Essa interseção de terreiro com biografia produz essa opacidade dessas veleidades, né? Porque, na verdade, elas são manipuláveis também por essas forças transcendentes, e ao mesmo tempo que essas forças transcendentes também não são meramente formas monárquicas, formas dinásticas, mas são formas que são trazidas também, transformadas ali no diálogo, ou seja, elas são trazidas para o mundo profano, por assim dizer, e modificadas. Então, a peça em si é uma espécie de diplomacia entre os mundos, tal como o próprio terreiro faz, como a gente viu com o Márcio Goldman. E aqui no Oswald, por sua vez, isso é feito por meios basicamente dois, assim. A autorreferencialidade, tem um ponto aqui, um momento que eu esqueci de comentar, deixa eu ver se eu acho rapidinho antes da gente finalizar, que é a ideia do ponto, que ele se refere ao ponto, tá? Tem um determinado momento na peça, que o Abelardo diz assim: oferece revólver ao ponto e fala com ele: por favor, seu Cirineu, vê se afasta de mim com esse fósforo. O ponto. Não é mais possível. Como não é possível, o autor não ligaria. Na verdade, o ponto é uma figura do velho teatro, tá? Do teatro antigo, tinha essa função justamente de soprar o texto pro ator quando ele, porventura, se esquecesse, tá? Que é basicamente esse ponto que a gente vê na TV, quando o apresentador tá lá e se esquece, o ponto, né? O ponto dá aquela colada, né? Passa a colinha para ele, passa o lembrete, aquilo que ele esquece eventualmente, né? Então, isso, o Oswald, acho que ele constitui esse tipo de interferência de modernidade do teatro, isto é, por algumas estratégias, entre as quais a gente pode designar, grosso modo, três, né? São a hipérbole, né? O exagero, a produção de estereótipos, a produção de tipos, que também denota uma espécie de ironia muito corrosiva, né? De uma ridicularização dessa burguesia, dessa aristocracia e desse falso socialista. O outro seria, basicamente, a autorreferencialidade, se referir ao público, se referir ao ponto, seja num diálogo amplo, de uma opacidade autodeclarada. Isso aqui é uma peça de teatro, não é as veleidades mais íntimas do eu. E, em terceiro lugar, teria a ausência de linearidade, né? Esses três elementos, ele compõem uma modernidade muito grande, esse teatro. Assim como uma consciência crítica da realidade do país, que eu acho no limite, ela antevê, né? Ela tem um caráter de, de decifração daquilo que vai se colocar, né? Eu sempre digo muito isso aqui, né? Quer entender o que é modernização conservadora, vê, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, né? O Diário de uma Favelada, né? Então, basicamente isso, e isso impediria, por sua vez, a sociedade antropofágica, né? E isso, só que no Abdias é muito interessante que a gente vai ter esse tipo de modernidade uh, a partir justamente dessas culturas chamadas extramodernas, né? Porque quando a gente usa o termo modernidade em estética, o que a gente fala, isso é importante de ficar colocado, geralmente se diz justamente de uma relação crítica, reflexiva com a própria modernidade no sentido econômico, político, histórico. Tá? Então, ou seja, na verdade, quando a gente fala muito modernidade, estética do caráter moderno, a gente diz justamente do modo como se posiciona criticamente em relação à própria modernidade, do ponto de vista histórico. Tá? Então, não à toa, as vanguardas, o surrealismo especialmente, Dada, vão
para as chamadas culturas, assim chamadas culturas extramodernas, né? Para a escultura africana, pega um Karl Einstein, por exemplo, para a questão indígena, como é o caso aqui, mas de uma forma não idealizante, como no indianismo, ou seja, vendo ali essas potências de produção de diferença nessas culturas, de crítica à modernidade burguesa. Então, quando a gente fala modernidade e arte, acho que tem muito esse aspecto, assim, justamente de posicionamento crítico. Então, é quase um paradoxo, né, de posicionamento crítico em relação à própria modernidade e sua manifestação histórica, política, econômica. Tá? E, portanto, então, o Abdias do Nascimento ele produz isso, isto é, essas características próprias daquilo que seria o ponto alto da modernidade burguesa em sua dimensão estética, que é o romance, por exemplo, né, as realidades mais íntimas do eu, na lírica, no romance, essa epopeia do mundo sem Deus, né, tudo isso não, aí que tá, já não é aquela atitude da vanguarda de destruição, essa imposição, essa positividade da vanguarda, mas é isso sendo colocado numa zona de indeterminação, né? E aí, no caso do Abdias do Nascimento, pela essa codeterminação entre espaço mítico e espaço biográfico. Apesar de que a biografia é um mito, né? Como diz o Kotia, né? Mas aí que está a questão, né? Ou seja, justamente essa mútua implicação que faz com que o discurso não seja a realidade mais íntima do indivíduo, mas ele vai ser inserido num contínuo ali, tá? E vai produzir um devir. E no Oswald por essa autorreflexividade aí, por essa autorreferenciação, assim como o uso da hipérbole e a consciência crítica, a consciência catastrófica do atraso, para usar um termo muito próprio da crítica sociológica em relação à modernização conservadora, que se configura, por sua vez, basicamente da burguesia perdendo seu caráter revolucionário, se aliando a esse regime para explorar a classe trabalhadora e impedir aí posterior a constituição de um bárbaro tecnizado como que é a antropofagia oswaldiana, tá? Então é isso. Agradeço a todos pela atenção. Espero que o vídeo esteja inteligível. Não compartilhei tela, preferi fazer direto. Vocês podem acessar os arquivos aí. Foi a solução que encontrei aqui. Qualquer coisa, estou à plena disposição de vocês, viu, gente? Agradeço muito. Desejo ter uma boa quarta para todo mundo. E nos encontramos na próxima semana quando começarão os seminários, tá? Qualquer dúvida, estou à inteira disposição. Um abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima.